Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para o nosso terceiro episódio da nossa série de devocionais. O convite de Jesus. Você quer ser curado? A vontade acima da tradição. Será que estamos passando por cima do amor por causa das tradições? Vamos embarcar nesse estudo onde Jesus nos mostra que sem amor, a tradição, ela é somente uma sombra. Texto base vai ser Lucas 6, versículo 9. Jesus lhe disse: Vou fazer-lhes uma pergunta. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Vamos começar com nossos versículos. Hoje nós vamos ler do 6 até o 11. Lucas, capítulo 6, do 6 ao 11. Lucas, capítulo 6, vamos começar com o versículo 6. Em outro sábado, ou seja, naquele sábado lá, onde Jesus havia recuperado, no nosso primeiro estudo, onde Jesus havia recuperado a dignidade de um homem que estava na rua pedindo esmolas, pedindo ajuda, pedindo auxílio, e ele clama a Jesus Cristo, ele pede a Jesus Cristo para que seja curado. E Jesus concede-lhe o seu pedido. Aqui Jesus continua operando e fazendo milagres no sábado. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e todo o povo estava ensinando, e estava ali um homem cuja mão direita era ressequida. O detalhe de ser a mão direita é exclusivo de Lucas. Ele é um médico. Na antiguidade, a mão direita era essencial para o trabalho, o sustento e a dignidade social. Ter a mão direita ressequida significava incapacidade de prover para si e para a sua família. Ou seja, esse homem, ele vivia em estado de inércia total. Por quê? A mão dele direita, impossibilitada de fazer as coisas, acabavam limitando ele de ter uma família, de ter um trabalho, de ter uma vida digna. Hoje não, hoje nós temos leis onde pessoas com deficiência têm empregos em empresas, em diversos setores, e isso ajuda, mas naquela época era algo bem ruim. Ter uma mão ressequida era algo muito ruim. Muitas das vezes trazemos para a sinagoga, a igreja, áreas da nossa vida que estão paralisadas e sem vida. Deus olha para o que em você está seco e sem utilidade no momento. Olhe para você mesmo nesse momento e veja o que dentro de você pode ser alterado, pode ser restituído, pode ser melhorado. E Deus usa para trazer bênção para outras pessoas. Capítulo 6, versículo 7, do Evangelho de Lucas. Os escribas e os fariseus que estavam observando de perto para ver se ele curaria no sábado, a fim de encontrarem um motivo para acusá-lo. Foquem nesse finalzinho aqui, ó. Eles buscavam um motivo para acusar Jesus. Eles não estavam interessados na lei, não estavam interessados na tradição. Eles estavam interessados em querer, porque querer fazer o quê? Colocar Jesus ali, ó, para ser acusado. Eles não estavam preocupados com a lei. A preocupação deles era era colocar Jesus na parede. E quantos de nós não vivemos o Evangelho, vivemos a palavra do Senhor, e as pessoas buscam porque buscam um motivozinho para dizer: ah lá, o crente, ó. Né, diz que é crente, mas está ali fazendo não sei o quê, é crente, mas está ali não sei o que lá. Gente, abra o olho de vocês, porque o crente, ele vive em manutenção. O cristão,
ele está em manutenção, ele está em processo de cura, ele está em processo de libertação, ele está em processo de mudança de vida. Vamos viver até Jesus voltar em processo de mudança. Não quer dizer que uma pessoa que tem 80 anos sabe mais que uma pessoa que tem 20. Não, estamos todos no mesmo barco em manutenção. Não tem ninguém que sabe mais e que sabe menos. Eu aprendo com uma pessoa de 20, uma pessoa de 20 aprende comigo. E por aí vai. O termo grego para observando de perto, pereteuronto, sugere uma observação maliciosa, como alguém que espreita uma presa. O foco deles não era o homem que sofria, e nem a glória de Deus, mas a manutenção das suas regras para destruir Jesus. Focou lá no versículo? Quantas vezes impomos regras? Não, porque você não pode usar roupa X, porque você não pode usar roupa Y. A palavra de Deus condena. Não pode usar calça, não pode usar uma bermuda. Claro, gente, tudo com decência. A palavra de Deus, ela nos ordena que a gente se arrume com ordem e decência. Eu não vou para a igreja botar um short curtinho e ficar lá no culto assistindo. Eu vou me sentir totalmente desconfortável e totalmente desconexa. Mas não é porque eu tô de shortinho, digamos que eu seja um novo convertido, não é porque eu tô de shortinho que eu vou ficar ali com as irmãs olhando para mim e falando assim, ó. Olha lá, ó. Daí não se converteu, não. Eu tenho que abraçar essas pessoas que precisam. Eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que Cristo Jesus habita nelas. E muitas das vezes deixamos a desejar nesse quesito. No quesito fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Rei. Acabamos por deixar nosso preconceito falar mais alto do que a palavra do Senhor. Criamos regras, muitas das vezes inalcançáveis, inaceitáveis. Criamos dogmas aonde não condiz com o Evangelho. Criamos diretrizes aonde tem tudo, menos Jesus Cristo. Cuidado para não frequentar ambientes espirituais apenas para julgar os outros ou procurar falhas, onde os religiosos procuram motivos para acusar. Jesus procura oportunidade para curar. Todos nós estamos em processo de cura e de manutenção. Então não adianta eu dizer que sou boa ou que sou piedosa pelo meu jeito de vestir, só porque eu gosto de uma saia um pouco mais longa. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu tenho que amar tanto aquela pessoa, mas tanto, que o meu amor vai mostrar para ela como ela deve se vestir, como ela deve se comportar, como ela deve se moldar ao padrão de Deus, não ao nosso. Lucas 6, versículo 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus demonstra onisciência ao ler os pensamentos. Ao pedir que o homem fosse para o meio, Jesus torna a dor visível. Ele não cura em segredo. Ele traz o sofrimento para o centro, para confrontar o sistema religioso com a necessidade humana. Ou seja, Jesus ele traz à tona aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquilo que te impede para te fazer prosperar, para te curar. Jesus ele chama aquele homem. E aquele homem ele não permanece ali, parado, sentado, com a mãozinha ressequida, de forma nenhuma.
Cristo Jesus chamou e ele obedeceu. Para vermos o quanto a obediência é necessária para que a nossa fé seja alimentada. Quando nos alimentamos da obediência, não passamos fome. Pelo contrário, passamos a abundância do Senhor. Ou seja, quando o nosso pecado, o nosso erro, ele é exposto, ele vai trazer sofrimento, ele vai trazer dor. Mas isso por um momento. Depois, quando Jesus retirar, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele faz uma limpeza por completo. Por completo. Ele é extraordinário. E ele coloca a nossa dificuldade, a nossa deficiência, a nossa parte ressequida dentro de nós para nos dar uma lição. Que não importa quem, não importa quando e não importa aonde, quando ele tem que te entregar o teu milagre, ele não se importa com nada nem com ninguém. Porque a sua hora chegou, o seu milagre chegou. Então, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, não se afaste da vontade do Senhor. Se está apertado, se está doendo, se está machucando, é porque o seu milagre está chegando. Jesus, quando ele vai te entregar a bênção, às vezes aperta um pouco. Aperta para que ele possa ser visto através da sua vida. Jesus quer que você saia do canto da sua vergonha e venha para o meio. Expor nossa fragilidade diante dele é o primeiro passo para a restauração pública. Ou seja, quando a gente se humilha para o Senhor, mostrando o nosso defeito, mostrando o nosso pecado, o Senhor é exaltado e nos glorifica publicamente, segundo a vontade dele, para que a glória dele seja vista através da nossa vida. Não a nossa glória, mas a glória de Deus, através do milagre da nossa vida. Capítulo 6, versículo 9 do Evangelho de Lucas. Depois, Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Jesus define a ética do sábado. Para ele, a omissão em fazer o bem, quando se tem a oportunidade, é equivalente a fazer o mal. Ele coloca a preservação da vida acima do rigor e do repúdio ritual, do repouso ritual, ia falar virtual, ritual. A verdadeira religiosidade não consiste no que deixamos de fazer, mas no bem que praticamos. No uso das convicções espirituais como desculpa para ignorar a dor do próximo. Não use suas convicções espirituais como desculpa para ignorar a dor do próximo. Eu tenho um contexto, eu esqueci o texto agora, de Paulo, que ele fala assim: se possível, façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu nunca entendi muito bem esse contexto, mas eu sempre levei em consideração o seguinte. Primeiro, Paulo ele fala fazer o bem a todos. A todos é a todo mundo. São os da fé, são os não da fé. E é isso. A todos é isso. E depois ele coloca especialmente os da família da fé. Mas primeiro ele coloca fazer o bem a todos. Então eu sempre falava assim, tem que fazer primeiro, fazer para o irmão. Fazer primeiro, fazer para a igreja. Não, fazer primeiro a todos. A palavra é clara, cristalina. É a todos. Independente de quem seja. Porque nesse todos
Um vai se entregar a Jesus. Um vai conhecer Jesus através da sua vida. Então, o que depender de você, faça sempre o bem. Viva o evangelho de forma clara e vigente. Não deixe que a sua religiosidade, tipo, eu não vou ajudar fulana porque fulana não pratica a mesma fé do que a minha. Eu não vou mexer com ciclano porque ciclano não é da mesma fé que a minha. Tá errado. Aí é que você tem que fazer mesmo. Aí é que você tem que ajudar mesmo. Lembra? Ajudar a todos, especialmente da família da fé. Ajudar é a todos. Aonde precisar de você, você está ali disposta a ajudar, a se manter perseverante e a se manter firme na unidade do Senhor. E é isso. Lucas 6, versículo 10. Ele olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Mais uma vez aqui Jesus dá uma ordem, e esse homem cumpre a ordem. Ele estava na sinagoga. Ele sabia que não poderia haver a cura, porque era sábado. Mas ele não se opôs à vontade do mestre. Ele se colocou em obediência. Ele fez o que Jesus havia mandado. Estenda a sua mão. E ela foi restaurada. Ou seja, aquele homem ali provou que a fé dele era tão grande, tão grande, tão grande, que independia dos rituais e dos ritos. Ele entendeu quem era Jesus. E por entender quem era Jesus, ele praticou a obediência. E quando praticamos a obediência, coisas extraordinárias acontecem. Durante muito tempo, eu questionava a minha forma de serviço, de servir ao Senhor. Me questionei muito. E eu falava: Senhor, mas será que eu estou fazendo a sua vontade? Será que eu estou fazendo o que o Senhor quer? Principalmente com esse canal. Eu ficava muito na dúvida: será que eu estou fazendo a vontade do Senhor ou estou satisfazendo somente a vontade da minha carne? Mas hoje, com a quantidade de seguidores que vem chegando e que me mandam mensagem e que conversam comigo e que trocam interações comigo, pessoas da minha congregação que, olha, foi muito boa a palavra que você trouxe para nós. Olha, minha irmã, eu tenho sido tão edificada com a sua palavra, eu tenho sido tão abençoada, eu tenho tanta gratidão por cada detalhe, por cada mensagem que o Senhor tem trago para você, para trazer para nós, para a sua edificação e assim para a minha também. São mensagens que eu recebo no meu WhatsApp, pessoalmente, as irmãs conversando: olha, gostei muito do seu vídeo de quarta-feira, gostei muito do seu vídeo de terça-feira, gostei muito do seu vídeo de segunda-feira, foi muito edificante. Continua, mantém-se firme, sabe, mensagens de encorajamento. O irmão lá de Macaé, ele manda mensagem para mim falando: minha irmã, continue na sua perseverança. Quer sinal maior do que esse? É muito abençoado, muito abençoado. O olhar de Jesus ao redor foi, segundo os outros evangelhos, um olhar de indignação e tristeza pela dureza do coração deles. A ordem, estenda a mão, exigia que o homem fizesse exatamente o que eles não conseguia fazer. Exatamente o que ele não conseguia fazer. Ao obedecer, o milagre aconteceu. A obediência gera milagre. Você quer ter uma vida diferente? Obedeça. Você quer viver o milagre? Obedeça. Você quer ter uma vida com Jesus? Obedeça.
O milagre exige uma ação de fé. No ponto da sua maior fraqueza, quando Jesus te mandar estender algo que está te paralisando, um relacionamento, um projeto, até mesmo liberar o perdão, obedeça, pois é no esforço da obediência que a cura se manifesta, somente através da obediência. Capítulo 6, versículo 11 do Evangelho de Lucas. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus, mesmo vendo o amor sendo revelado, mesmo vendo o milagre daquela mão que havia talvez anos ressequida, talvez a vida inteira daquele homem. Mesmo vendo tudo aquilo, o coração deles estava tão cego, pela sua própria ganância, pelo seu próprio poder, pela sua própria sede, que eles se esqueceram de quem verdadeiramente era o Messias e do que estava acontecendo ali. Se preocupavam só nas ordenanças e nos dogmas e se esqueceram do amor verdadeiro. A palavra furioso sugere que é uma raiva irracional, uma perda de juízo, a noia. O milagre que deveria gerar louvor gerou conspiração. O legalismo prefere uma mão morta dentro da regra do que uma mão viva fora do seu controle. Nem todos ficaram felizes com a sua vitória ou com a sua mudança. Algumas pessoas estão apegadas a tradições e aos próprios conceitos do que é o bem-estar alheio. Mantenham o foco em quem te curou. Ou seja, você vai encontrar pessoas na sua caminhada que vão tripudiar, que vão desdenhar, que vão reclamar, que vão falar mal, que vão dizer que você ficou uma pessoa chata. Pessoas que você tenta evangelizar e elas não querem sair da tradição delas, humanas. Estão enraizadas em uma fé morta, porque não conseguem enxergar o amor de Jesus revelado através do milagre. Quantos milagres você precisa ver para você acreditar que a palavra é o suficiente para a sua vida? Que a obediência é o suficiente para a sua jornada e a sua trajetória de vida? Obedecer é melhor do que sacrificar. O capítulo 6 de Lucas é central para entender o reino de Deus. Ele começa com as controvérsias sobre o sábado, colhendo espigas e a cura do homem da mão ressequida, passa pela escolha dos 12 e culmina no sermão do monte. Neste sermão, Jesus profere as bem-aventuranças e usais, ensina o amor aos inimigos, a importância de não julgar e encerra com a parábola dos 2 construtores, enfatizando que a prática da palavra é o único alicerce seguro para nossas vidas. Esse estudo hoje nos mostrou a visão de Jesus. Ele enxerga a necessidade onde os outros enxergam apenas a lei. O desafio da fé. Ele nos chama para o meio e nos manda fazer o impossível, estender as mãos. A crueldade do legalismo. A religião sem amor prefere a paralisia do próximo à quebra de protocolos. A restauração completa, quando obedecemos ao comando de Cristo. O que estava morto e seco volta a ter vida e utilidade. Jesus é o Senhor do sábado e o Senhor da nossa vida.
Ele não quer apenas que observemos rituais e que façamos rituais, mas que tenhamos as nossas mãos restauradas para o serviço e nossos corações abertos para a misericórdia. Jesus pergunta se os religiosos queriam a cura ou a regra. Querer ser curado por Jesus muitas das vezes significa romper com o que os outros esperam ou com o que o sistema em que estamos inseridos para escolher a vida. A vida com quem? A vida com Cristo Jesus. Para nosso enriquecimento, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 39. Os fariseus e os mestres da lei chegam até Jesus e perguntam a Jesus qual era o maior mandamento. Versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada por nos mostrar, Pai, que muitas das vezes ficamos presos a ritos, a rituais, a doutrinas, a dogmas. Ficamos presos e aprisionados a rituais, a gestos ritualísticos. E não percebemos o que o Senhor de fato quer para nossas vidas. O Senhor quer nos dar cura, o Senhor quer nos dar liberdade, o Senhor quer nos dar o perdão, o Senhor quer restaurar a nossa fé, restaurar a nossa mão ressequida. E eu te peço, Pai, restaura, transforma, ajude-nos, molde nossas vidas, perdoe nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos e almejarmos a Tua salvação. Possamos, Pai, estar sempre alinhados com a Tua vontade, com o Teu querer. Perdoe-nos e nos ajude. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.